Nós vamos estudar a Bíblia hoje e eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo irá falar conosco em nome de Jesus. A transformação de vida, quando nós estudamos a Bíblia, um milagre acontece. Na verdade, milagres acontecem quando nós estudamos a Bíblia. Ontem eu fiz um desafio aqui no culto de pôr do sol, para você enviar para nós o teu pedido de oração. E aqueles pedidos que nos foram enviados já estão escritos no meu caderno de oração. Se você ainda deseja expressar o teu pedido, o pedido do teu coração, se você tem um pedido para fazer a Deus e gostaria que o seu nome também estivesse no meu caderno de oração, eu gostaria que você agora fosse até o nosso chat e enviasse também o teu pedido de oração. Nós queremos anotar o teu pedido de oração, nós queremos colocar eu quero colocar no meu caderno o teu pedido de oração. Tá ok? Já está com a Bíblia nas mãos? Hoje a nossa reflexão, a mensagem desta manhã, está no último livro a ser escrito para o Novo Testamento. Você sabe de que livro eu estou falando? Não é Apocalipse, é o Evangelho de João. O Evangelho de João foi o último livro a ser escrito para o Novo Testamento. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 95 e 100 depois de Cristo. João escreveu no seu retorno da ilha de Patmos, o Evangelho de João. Portanto, já te convido a abrir a tua Bíblia em João, capítulo de número 14, é isso mesmo, João, capítulo de número 14. A Bíblia está recheada de profecias, de promessas divinas. As promessas de Deus são preciosas e grandiosas, diz o apóstolo Pedro. E esta manhã nós vamos estudar sobre uma profecia, sobre uma promessa de Cristo para os nossos dias. Você sabe que existem profecias condicionais e profecias incondicionais? Você sabe me dizer se a profecia de João, capítulo de número 14, é condicional ou incondicional? E aí? Condicional ou incondicional? A promessa da volta de Cristo, a maior promessa de todos os séculos, é condicional ou incondicional? O que você me diz? Hein? Condicional ou incondicional? Está em dúvida? É uma promessa, é uma profecia incondicional. Jesus vai voltar. Independente se você está preparado ou não, Jesus vai voltar. É isso mesmo, é uma profecia incondicional. A única parte incondicional dessa promessa, perdão, deixa eu voltar. Essa é uma promessa incondicional. A única parte condicional dessa promessa é quando ele vai voltar. E o Evangelho será pregado a todo povo, tribo, raça, língua e nação, então virá o fim. É a única parte que é condicional, essa promessa é incondicional. Jesus vai voltar, independente se você está preparado ou se você não está preparado, se você ora muito ou se você ora pouco, Jesus vai voltar. Portanto, a promessa é incondicional. Amém? E essa promessa, ela é uma promessa atual, é para os nossos dias, é para o nosso tempo. João, capítulo de número 14. A sua Bíblia já está aberta? Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a orientação do Espírito Santo. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, maravilhoso e querido Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o teu santo nome para todo sempre, Senhor. Nós queremos entregar mais uma vez a nossa vida em tuas mãos. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor neste momento fale conosco de maneira poderosa através da tua palavra. Que milagres possam acontecer na vida deste homem, desta mulher que está nos assistindo agora, Senhor. Se tem alguém que está nos assistindo agora que passa por um problema, uma doença física ou psicológica, que o Senhor toque nele, toque nela, em nome de Jesus. E que o Senhor opere entre nós o maior milagre do universo, o milagre da salvação. Fica conosco, Pai, que o eu se cale nesse instante, que o Senhor apareça, que teu Espírito Santo nos conduza no estudo dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. João capítulo de número 14, leia junto comigo, acompanhe a leitura. Diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crerdes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus em breve voltará para nos levar e nós moraremos com Ele por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Essa é uma promessa incondicional. Portanto, se essa é uma promessa incondicional, Jesus vai voltar. O que mais nos importa saber, ou o que mais nos importa fazer? Se essa é uma promessa incondicional, se Jesus vai voltar, precisamos nos preparar. A nossa maior preocupação não deve ser o quando Jesus vai voltar, a que horas ele vai voltar. Muitas vezes ficamos especulando que horas Jesus vai voltar, em que ano, em que mês. Existem alguns pregadores por aí pregando o dia da volta de Cristo. Jesus vai voltar em 2027, em 2028. Nós não precisamos nos preocupar com o dia em que Jesus vai voltar, com uma hora, com os segundos. Não é essa a nossa preocupação, não deve ser essa a nossa preocupação. A minha preocupação e a tua preocupação é com o nosso preparo. Nós precisamos estar preparados, como se Jesus fosse voltar agora, hoje. Portanto, deixa eu te fazer uma pergunta: se Jesus voltasse agora, e se Jesus voltasse neste instante, como está a sua vida espiritual? Como anda o seu preparo para morar no céu por toda a eternidade, para morar ao lado de Cristo por toda a eternidade? Essa deve ser a tua preocupação, essa deve ser a minha preocupação. Nós deveríamos estar preocupados com o nosso preparo para ter um encontro com Cristo nas nuvens do céu. Aqui no capítulo 14 do livro de João, os discípulos demonstraram não estar preparados para ir com Jesus, ou para subir com Jesus. Eles não estavam preparados. Jesus estava falando com seus discípulos, talvez pela última vez, aquecendo o coração deles com a esperança do seu reino, falando de um lugar superior àquele lugar em que eles viviam, falando de um plano superior, falando do céu, e eles não estavam entendendo. Me parece que os discípulos tinham uma visão muito míope do reino dos céus, uma visão limitada do reino de Deus. Você percebe na fala de Tomé, você percebe na fala de Felipe, um conhecimento muito curto, superficial sobre o reino de Jesus, inclusive sobre quem era Jesus. Os discípulos não estavam preparados. Não estavam preparados. Passaram 3 anos e meio ao lado do Mestre, ouviram as palavras de salvação dos lábios de Jesus, viram Jesus operando milagres, curando os paralíticos, os cegos, fazendo os mortos ressuscitarem, mas ainda não estavam preparados. Uma visão muito curta, uma visão ainda muito míope do reino dos céus. Falta de preparo. A gente consegue enxergar a falta de preparo dos discípulos na fala dos próprios discípulos. Senhor, mostra-nos o Pai. Foi a fala do discípulo, mostra-nos o Pai. Jesus, eu estou aqui. Eles não estavam ainda preparados. Eu quero só abrir um parênteses aqui, porque o verso de número 1, eu gostaria de dar um destaque para esse verso especial. Esse verso, ele é fantástico, ele é profundo. O verso de número 1, Jesus está aquecendo o coração dos discípulos, preparando o coração dos discípulos. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Essa palavra vem de uma palavra grega, tarasso, que significa inquietar, tornar impaciente, medo, perturbação. Em outras palavras, Jesus está dizendo para os seus discípulos: não fiquem perturbados, não fiquem com medo, não fiquem inquietos. Talvez eu estou falando para alguém agora que está inquieto, está com muito medo. Eu não sei o porquê, eu não sei o motivo do seu medo, mas a palavra de Cristo, capítulo 14, verso de número 1, que foi dita para os seus discípulos nos seus dias, está sendo dita aqui e agora para mim e para você: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em Jesus Cristo. Não importa qual o problema, qual a dificuldade. Talvez estou falando para alguém que está desempregado. Calma, tenha paciência, Deus vai abrir uma porta para você em nome de Jesus, você crê?
Talvez estou falando para alguém que está passando por um momento muito crítico no casamento, uma dificuldade tremenda. Ontem eu recebi a mensagem de alguém que dizia assim: pastor, ore pelo meu casamento. Meu casamento está fragilizado. Pois é, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, busque ao Senhor. Coloque teu casamento nas mãos de Deus e não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus Cristo. Eu não tenho dúvidas de que Deus vai operar um milagre no teu casamento. Amém? Mas os discípulos não estavam preparados. Vamos voltar aqui para o tema de hoje. Os discípulos não estavam preparados. E a falta de preparo dos discípulos fica ainda mais evidente no capítulo 24 do livro de São Mateus. Abra comigo a Bíblia lá no capítulo 24 do livro de Mateus. 24 do livro de Mateus. Aqui, mais uma vez, os discípulos demonstram falta de compreensão do que seria o reino de Cristo. Olha a falta de compreensão dos discípulos. Qual é o contexto, pastor, do capítulo 24? Jesus, antes do capítulo 24, estava falando para todo o povo, e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E Jesus fala do seu reino. Ele termina falando assim: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Ele está falando da sua volta, do seu reino, e ele agora está apenas com seus discípulos no capítulo 24. Verso de número 1, verso de número 2, ele fala sobre a profecia da destruição do templo. É uma profecia dupla, se cumpriria 70 anos depois da sua morte, mas se cumprirá também no tempo do fim, nos nossos dias. E os discípulos, demonstrando uma falta de compreensão do reino de Deus, eles fazem a pergunta que está no verso de número 3. Olha para a tua Bíblia agora, em nome de Jesus. Para a tua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Observe que essa pergunta, na verdade, é uma pergunta dupla. Eles dizem assim: quando sucederão estas coisas? Que coisas? Os eventos. E que sinal? O sinal está no singular. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Eles perguntam no singular qual sinal, e eles fazem uma pergunta antes, eles dizem: quando sucederão estas coisas? Talvez você já tenha ouvido esse sermão de outra maneira, e muitos pregadores dizem que os sinais da volta de Cristo são as guerras, os rumores de guerras, e tudo isso são sinais. Na verdade, esses detalhes são apenas os eventos e não os sinais da volta de Cristo. E Jesus vai dizer assim para eles, verso de número 4, para eles e para mim e para você, o verso de número 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Esses aqui são sinais da volta de Jesus. O que você acha? Tudo que eu disse aqui são sinais da volta de Cristo? Sim ou não? Vou te dar alguns segundos para você responder. Sim ou não? São sinais da volta de Jesus? Não são sinais. Lembra que eles fizeram a pergunta no singular, sinal. Aqui não são sinais, não se tratam de sinais. Então o que é isso, pastor? São os eventos que precederiam a volta de Jesus. Ele está dizendo, antes que vocês vejam um sinal, acontecerá isso, isso, isso. São os eventos. Mas Jesus continua falando com os teus discípulos, e eu te convido a olhar agora para o verso de número 14, e ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este aqui é o sinal, sim ou não? Sim ou não? Ainda não é o sinal. Nossa, pastor, então qual é o sinal, pastor? Esse aqui ainda não é o sinal. Esta aqui é a missão. Vou dizer de novo, essa aqui é a missão, a minha missão,
a sua missão é pregar o evangelho do reino, o evangelho eterno. Está me escutando, adventista do sétimo dia? Você tem uma missão. Qual é a tua missão? Pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho eterno. Essa aqui é a missão, ainda não é o sinal da volta de Jesus, é a missão, é a missão, é a minha missão, é a sua missão, pregar o evangelho. Mas pastor, então qual o sinal, pastor? Eu já estou ficando aqui ansioso, pastor, ansiosa para entender qual o sinal então da volta de Cristo. Verso de número 29 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Esses são os sinais, sim ou não? Sinais, sim ou não? O que você acha? Ainda não são os sinais. São eventos ainda. Esses eventos já aconteceram. Em 1833 nós tivemos a queda de meteoritos, a chuva de estrelas. Em 1780 o escurecimento do sol e da lua são os eventos e não o sinal. Então qual o sinal? Vem junto comigo para o verso de número 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Você diz amém? Glória a Deus. Qual o sinal, pastor? O sinal é a própria vinda de Jesus sobre as nuvens dos céus. Mas pastor, por que Jesus fez isso? Porque Jesus não está preocupado em lhe dizer qual o dia da volta dele, qual o segundo, a hora certa. Essa não é a preocupação de Cristo. Sabe qual é a verdadeira preocupação do céu? Sabe qual é a verdadeira preocupação de Jesus? É que eu e você, nós estejamos preparados. E essa preocupação é tão evidente que da metade do capítulo 24 e todo o capítulo 25, Jesus só vai falar de preparo, irmãos. Você está entendendo isso aqui? Da metade do capítulo 24 e todo o capítulo 25 só tem um tema: preparo. Ele vai contar a parábola da figueira, a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens. Qual a diferença entre as 10? 5 nécias, 5 prudentes, todas estavam na igreja, todas eram crentes. Mas qual a diferença? Preparo. Preparo, busca, preparo. Então a pergunta desta manhã para mim e para você é: será que eu estou preparado para a volta de Cristo? Será que você está preparado para a volta de Jesus? Pergunta para o teu esposo aí, pergunta assim para ele: você está preparado para a volta de Jesus? Pergunta aí. Pergunta para a tua esposa agora: ei, você está preparada para a volta de Cristo? Você está preparado para a volta de Jesus? E se Jesus voltasse agora? E se Jesus voltasse nesse exato momento? Você está preparado para a volta de Jesus? Talvez você esteja se perguntando: mas pastor, qual o papel do preparo? Pastor, qual o papel do preparo, pastor? Se existe a graça? Pois é isso que eu vou lhe responder agora. O papel do preparo, o preparo não tem poder para te salvar. Ninguém, olha aqui para mim, ninguém será salvo por conta do preparo, porque é super preparado. Eu vou ser salvo porque eu sou super preparado, pastor. Esse não é o papel do preparo. O papel do preparo não é te salvar. Nós somos salvos pela graça e unicamente pela graça de Cristo, e ponto final, é a Bíblia que diz assim. Nós somos salvos pela graça. Então, pastor, qual o papel do preparo? E eu vou te responder. Um dia eu estava no mundo, um dia eu vivia de acordo com os padrões deste mundo, e Jesus me encontrou. Isto é graça. Ele me encontrou. Eu olhei para a cruz de Cristo, e na cruz eu vi alguém pendurado, com as mãos cravejadas, com o rosto sujo de sangue, alguém que morreu por mim. Isso me impressionou. Isso é a graça me impressionou. A graça de Cristo não é uma graça barata, foi pago com preço de sangue, o sangue do próprio Deus foi derramado na cruz por mim. Isso me impressionou. E eu que andava em pecado, eu que era um pecador não arrependido, continuo sendo pecador, agora arrependido, mas antes não arrependido,
alguém que se revoltava contra Deus, alguém que estava no caminho da perdição. Eu me encontrei com a graça me encontrou, eu olhei para a cruz de Cristo e eu mudei de direção. Paulo chama isso de metanoia, metamorfose, transformação, mudança de direção. É preciso mudar de direção, a graça me faz mudar de direção. Eu estava em uma direção e a graça me encontrou, eu mudei de direção, eu agora ando por outro caminho. Continuo sendo um pecador, mas um pecador arrependido, um pecador que luta contra os meus pecados todos os dias, que confessa os pecados a Deus. A graça me encontrou. Pastor, ainda não entendi o papel do preparo, vou te explicar. Imagine você que um dia eu me encontrei com a graça. Eu estou agora salvo em Cristo Jesus, a graça me alcançou, mas eu não me preparo. Eu agora vou dar minhas caminhadas na minha vida cristã sem estudo da Bíblia, sem oração, sem busca. Sabe o que acontece? Eu me desvio do caminho da salvação. Eu abandono a fé. Eu me esqueço daquela graça que um dia me encontrou. Sabe qual é o papel do preparo? É me manter no caminho da salvação, irmãos. Nós não acreditamos, como os calvinistas pregam, que uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia não diz isso, isso é antibíblico. Portanto, eu preciso estar preparado, me preparando todos os dias, buscando, porque quando eu estou preparado, o vento de doutrina contrária vem sobre minha vida, eu continuo firme, os problemas vêm, eu continuo firme. Eu continuo olhando para a cruz de Cristo. Quer saber de uma coisa? Quanto mais eu me preparo, mais eu me sinto indigno. Mas eu me sinto pecador. O preparo não te faz ser um super-homem, um super-cristão, não é isso. Ah, eu estou me preparando para dar surra de Bíblia nas pessoas, não é esse o intuito do preparo. O preparo me faz olhar para a cruz de Jesus, e quando eu olho para a cruz de Cristo, eu me sinto indigno, pecador, eu reconheço os meus pecados. Isso me faz continuar olhando para a cruz de Cristo, até que Ele venha sobre as nuvens do céu para me buscar. Esse é o papel do preparo. Mas o que é preparo, pastor? O que é o preparo? Na prática, estuda a Bíblia. Estuda a Bíblia. Tem um texto do Espírito de Profecia, Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 71. Diz assim, escuta isso aqui, irmão, escuta, anota isso aqui, olha que extraordinário isso. Uma única frase da Escritura é de muito mais valor que 10.000 ideias e argumentos humanos. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 71. Olha só o que esse evangelista um dia disse. Moody, ele diz assim, a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento. Escuta isso. A Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. A palavra de Deus muda, transforma, edifica, reconstrói. Se você crê, diz amém. Glória a Deus, glória a Deus. O que ainda faz parte do preparo, meu irmão? Oração. Ellen G. White chega a dizer que a oração é a respiração da alma. Mensagem aos jovens, capítulo de número 78. A oração é a respiração da alma. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? A nossa vida espiritual não resiste muito tempo sem oração, irmãos. Já tentou fazer um teste? Já brincou daquela brincadeira que você está numa piscina e tenta ficar lá no fundo por mais tempo? Quem ficar por mais tempo ganha. Eu nunca passei dos 30 segundos, 35 segundos. Quanto tempo você resiste sem respirar? Pois é, a vida espiritual é assim. Se nós não nos prepararmos com Bíblia e oração, a nossa vida espiritual começa a definhar. E nós começamos a perder de vista a graça, a cruz de Cristo. A cruz de Jesus. O que é que faz parte ainda do preparo, pastor? Deixa eu te dizer aí o terceiro ingrediente, irmão. Está anotando? Primeiro ingrediente, estudo da Bíblia. Segundo, oração. Terceiro, pregação do Evangelho. Tem irmão que não prega o Evangelho, não fala de Jesus para ninguém. Parece o cristão 007, ninguém sabe que você é cristão, irmão. Você não fala de Jesus para ninguém, você não convida ninguém para ir para a tua igreja. Você não prega a palavra.
A pregação do Evangelho é um ingrediente da salvação, ou do preparo, perdão, é o ingrediente do preparo. Eu, há um ano e pouco atrás, ouvi uma frase do pastor Ayrton Killer que diz o seguinte, me impactou esse texto dele, essa frase dele. Quem não gosta da missão deve desconfiar da salvação. Quem não gosta da missão, quem não gosta de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, deve desconfiar da salvação. Ellen G. White diz assim, no Desejado de Todas as Nações, página 195, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Você entendeu isso? Pense numa pessoa que você precisa pregar o Evangelho. Pense aí agora. Uma pessoa que ainda não é convertida, ainda não é batizada, pense aí. Nota o nome dessa pessoa. Terminou aqui? Liga para essa pessoa. Diz que você está orando por ela. Daqui a 5 dias, você vai ligar para ela de novo e vai dizer assim, olha, eu estou orando por você ainda. Você aceita estudar a Bíblia comigo? Pregar o Evangelho. Falar de Jesus para as pessoas. Eu estou te incentivando a dar estudos bíblicos. A convidar as pessoas a assistir o culto da tua igreja. Não dá para se esconder. Ser um missionário, pregar o Evangelho. 5º ingrediente, já falei de 4, você lembra? Vou repetir para você. Estudo da Bíblia. Oração. Pregação do Evangelho. 4º ingrediente, na verdade, não o 5º. 4º, batismo. Talvez eu estou falando para alguém que ainda não é batizado, que ainda não é batizada, que ainda não desceu as águas, que ainda não se entregou por completo a Jesus. Estou falando para você, meu irmão, que ainda não tomou a decisão pelo batismo. Pois o batismo faz parte do preparo, é um dos passos do preparo. É o batismo, é isso mesmo, é entregar a sua vida por completo a Jesus. É dizer para todo mundo a quem você serve, é dizer publicamente que você teve um encontro com Cristo, com a graça salvadora de Jesus. Faz parte do preparo para entrar no céu. Ainda não é batizado? Já está se preparando, já está tomando estudos bíblicos? Gostaria de ser batizado em nome de Jesus? Então manda agora uma mensagem para quem está te dando estudo bíblico, assim, eu quero ser batizado, eu quero participar dessa etapa do preparo. Ou manda uma mensagem agora no nosso chat, diz assim, pastor, eu ainda não sou batizado, estou me preparando, mas quero ser batizado em nome de Jesus. Eu quero, pastor, eu aceito a graça de Cristo, quero ser batizado, quero ser batizada em nome de Jesus, pois essa é uma etapa do preparo para o reino dos céus. Esse é o processo, irmãos. Esse é o processo. Se chama preparo esse processo. E deixa eu te dizer uma coisa, neste processo nós somos transformados, edificados. Sabe por quê? Neste processo de preparo existe um ingrediente espetacular que nos é oferecido pelo céu. Qual ingrediente, pastor? O Espírito Santo. Atos, capítulo de número 1. Atos, abre sua Bíblia. Último texto dessa manhã. Atos, capítulo de número 1. Os discípulos ainda não estavam preparados. Quando Jesus falou com eles lá em João, capítulo de número 14, em Mateus de número 24, mas aqui em Atos, Jesus faz uma promessa aos discípulos. E eles estavam agora esperando por essa promessa, eles passaram a vida esperando por essa promessa, e um dia Jesus cumpriu essa promessa na vida deles. Atos, capítulo de número 1, verso de número 6 em diante. Já abriu a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1, verso de número 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Percebe ainda a falta de compreensão dos discípulos sobre o reino de Jesus? Respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusividade, ou exclusiva autoridade. Aí Jesus disse qual seria o ingrediente. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando nós nos preparamos, quando nós estamos no processo de preparo, o Espírito Santo é derramado sobre nossa vida. Entendeu qual é o processo? Nos preparamos, buscamos, oramos, estudamos a Bíblia, pregamos o Evangelho e Deus derrama sobre nós a porção dobrada do Teu Santo Espírito. Ele tem reservado para mim e para você a porção dobrada do Teu Santo Espírito nos nossos dias.
Está disponível para mim e para você? Eu quero te convidar nesse instante, irmão e irmã, a pensar no dia da volta de Jesus. Se Jesus voltasse agora, e se Jesus voltasse hoje, neste exato momento, você está preparado para a volta de Jesus? Você já entendeu o sentido do preparo? Por que eu devo me preparar? Você já entendeu isso? Já entendeu? Eu espero que você tenha entendido o papel do preparo. Precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Eu sei que a graça de Cristo já te encontrou. Você já foi impactado pela mensagem da cruz. Continuar se preparando para ter um encontro com Cristo nas nuvens dos céus. Eu gostaria que você pensasse naquele dia. Eu gostaria que você se concentrasse agora e pensasse no dia da volta de Jesus. Eu fico imaginando assim, irmãos, eu sei, eu tenho uma mente muito limitada, nós não conseguimos com nossa mente limitada entender aquele dia por completo, é claro que não, mas vamos imaginar com essa mentezinha limitada que nós temos o dia da volta de Jesus. Eu fico imaginando assim, enquanto a mãe está com a foto do seu filho nas mãos, um filho que está longe dos caminhos do Senhor, ela está chorando. As lágrimas tocam a fotografia, escorrem pela foto. Eu fico imaginando um filho olhando a foto dos pais que faleceram. Ele está triste, ele está angustiado. O seu olhar agora começa a ficar cheio de lágrimas, as lágrimas escorrem pela foto. Eu fico imaginando assim, eu fico imaginando alguns cristãos fugindo, escondidos. Alguns estão agora no interior das cidades. As pessoas estão agora vivendo um tremendo conflito, uma tremenda perseguição. Eu fico imaginando a volta de Cristo. E de repente, nós começaremos a ouvir um som diferente. Um som que jamais ouvimos antes. As pessoas agora saem das suas casas, do seu local de trabalho e começam a olhar para o céu. No céu nós começaremos a visualizar uma nuvem do tamanho da metade da mão de um homem, uma nuvem negra. A princípio uma nuvem pequena e negra. As pessoas começam a olhar para os céus. Os cristãos, os servos de Deus já estão entendendo tudo, estão felizes, é o seu Deus, é o Rei dos Reis que está voltando. Nosso coração se enche de alegria. A nuvem começa a se aproximar. E quando essa nuvem se aproxima, nós perceberemos que não é uma nuvem comum, é uma nuvem repleta de anjos, milhares e milhares de anjos. No centro dessa nuvem tem um trono, assentado nesse trono tem alguém que leva no seu manto e na sua coxa uma inscrição: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não virá mais usando uma coroa de espinhos, na sua fronte agora tem uma coroa de ouro. Ele não virá mais como o Cordeiro de Deus, ele virá como o leão da tribo de Judá. É o nosso rei que está voltando, os túmulos começam a se abrir. As pessoas começam a serem ressuscitadas, transformadas. Eu fico imaginando aquele dia, o pai se encontrando com o seu filho, os filhos se encontrando com seus pais, com seus amigos. Momento de alegria e de felicidade para aqueles que se prepararam a vida inteira para ter um encontro com Cristo. Todos nós agora subiremos com Jesus, subiremos com os salvos e teremos um encontro com Jesus nas nuvens dos céus. Esse é o teu desejo? Essa é a tua vontade? Está preparado para a volta de Jesus? Eu quero ver a tua mão. Eu quero que você levante a sua mão agora. Erga a sua mão em nome de Jesus. Erga a sua mão em nome de Cristo. Levanta-se e diz assim: eu quero, pastor. Eu quero estar preparado para a volta de Jesus. Eu quero, pastor, ser impactado pela graça e quero continuar me preparando todos os dias, estudo da Bíblia, oração, pregação do Evangelho. E se você ainda não é batizado, tem que se batizar em nome de Jesus. Levanta a sua mão, já tomou a sua decisão ao lado de Cristo. Nós vamos ouvir uma canção agora. Essa canção fala sobre a volta de Jesus, fala sobre o preparo.
Eu gostaria que você ouvisse essa canção e, se possível for agora, eu gostaria que você fechasse os olhos enquanto você ouve essa canção. Se concentre na letra dessa canção. É isso mesmo, feche seus olhos. Imagina as cenas que serão cantadas agora. Imagine essas cenas. Você pode fechar os seus olhos e ouvir essa canção. Ouça essa canção em nome de Jesus. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Amém, glória a Deus. Louvado foi o nome do Senhor Jesus Cristo. É a tua vontade, é o teu desejo
está do lado dos salvos quando Jesus voltar. É o teu desejo estar se preparando todos os dias para a volta de Jesus. Você pode se colocar em pé onde você estiver agora, e se possível for, é claro, você pode se colocar em pé em forma símbolo da sua decisão. Pode ficar em pé em nome de Jesus. Se você está aí com sua família, se você puder abraçar a sua família agora, porque é desse jeito que eu quero subir para o céu. Eu quero subir assim, abraçado minha esposa, minhas 2 filhas. Eu sei que esse é o teu desejo também. Se possível, nesse instante, você puder abraçar a sua família, teu pai, a tua mãe, o teu esposo, tua esposa, se puderem agora, para nós orarmos assim com vocês abraçadinhos, eu gostaria que você ficasse em pé e abraçasse a tua família. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, louvado e exaltado foi o teu santo nome aqui neste lugar, Senhor. Eu não tenho dúvidas de que o teu Espírito Santo trabalhou em nossa mente, em nosso coração, de que quando a tua palavra aqui foi explanada, foi a tua boca nos comunicar um recado do céu para mim e para todos aqueles que assistiram este culto essa manhã. Pai querido, continua trabalhando na vida de cada um de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que tua graça todos os dias nos impacte, que tua graça todos os dias nos encontre, Pai, que todos os dias nós possamos olhar para a cruz de Cristo, e que somente isto, Senhor, seja o nosso incentivo para estarmos todos os dias nos preparando para a volta de Cristo. Toma essa família em tuas mãos. Nos prepara, ó Deus, derramando também o Santo Espírito sobre nossa vida, para que um dia possamos ter um encontro com Cristo nas nuvens dos céus. Aquele dia maravilhoso do encontro com Jesus. Nós sabemos que daquele dia em diante nunca mais haverá dor, nunca mais haverá sofrimento, nunca mais haverá morte. Portanto, nos prepara, Pai, toma-nos em tuas mãos. Nós te rogamos essas bênçãos em nome dele que é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Emanuel, príncipe da paz, o leão da tribo de Judá. Nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero te fazer um convite. Hoje à tarde, às 16 horas, neste mesmo canal, nós teremos uma programação toda especial para você, jovem, que gostaria de ser um empreendedor, gostaria de unir as duas coisas, empreender e cumprir a missão. Eu quero te convidar a assistir hoje às 16 horas, neste mesmo canal, anota na sua agenda. Liga para os amigos, convide outros jovens para assistirem junto conosco. Se você ainda não se inscreveu, a inscrição é gratuita. Dá uma ligadinha para o teu pastor, manda uma mensagem para ele, já tem um link da inscrição. E participe conosco. Próxima sexta-feira, às 17h30, nós teremos o nosso culto de pôr do sol. E no próximo sábado estaremos de volta às 9 horas com o nosso culto de adoração a Deus. Que Deus te conceda um restante de sábado abençoado. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.